Francisco Lopes. Confiança nos trabalhadores, do povo e do país. Assumo, como nenhum outro candidato, a defesa dos trabalhadores e dos seus direitos. Critico os que falsamente invocam a pobreza, mas que, pelo roubo dos salários e o aumento da exploração, empobrecem quem trabalha. Podem contar comigo para combater a exploração e a pobreza. Podem contar comigo para dar força e defender a dignidade dos trabalhadores, de todos os que são vítimas das injustiças sociais. Francisco Lopes, o voto certo na mudança necessária. É no agravamento da exploração dos trabalhadores que tem assentado a política de sucessivos governos. Uma política cujo resultado são os quase 800 mil desempregados, os mais de 1.200.000 trabalhadores em situação precária, os baixos salários e a situação de pobreza, para os quais muitos estão a ser empurrados. Os cortes salariais aos trabalhadores, o incumprimento do acordo sobre a elevação do salário mínimo nacional ou as medidas que visam a facilitação dos despedimentos pelo grande patronato são os últimos exemplos da atual política que o governo PS concretiza com o apoio de Cavaco Silva na presidência da República. Medidas que não foram mais longe porque encontraram pela frente a determinação, a coragem e a luta do povo português, como ficou provado nessa poderosa afirmação de dignidade e confiança no futuro que foi a greve geral de 24 de novembro, protagonizada pelos trabalhadores do nosso país. Aqui na Madeira sentimos como é urgente a ruptura com este regime. Mas este é também um objetivo e uma necessidade para o país. É urgente uma ruptura e mudança de política para o país. A candidatura de Francisco Lopes corporiza essa possibilidade de uma ruptura democrática. E é nesse sentido que nós apelamos a uma mobilização para o voto nesta candidatura. Francisco Lopes, uma candidatura patriótica e de esquerda. Aqui na região autónoma da Madeira estamos fartos de ser enganados. O desemprego aumenta. O Francisco Lopes será um aliado para os trabalhadores da Madeira também. Podemos contar com ele, a autonomia, os trabalhadores da Madeira irão contar com o Francisco Lopes. Francisco Lopes, o voto certo na mudança necessária. Francisco Lopes, a candidatura dos trabalhadores. O candidato que toma partido, que assume claramente o lado dos trabalhadores, dos seus direitos e da sua aspiração a uma vida melhor. O candidato que, coerentemente com o percurso de luta do PCP, se bate contra a exploração do trabalho, contra a precariedade, os baixos salários, a desregulação dos horários de trabalho. Votar Francisco Lopes é dar força à defesa dos direitos dos trabalhadores e à luta por melhores salários, pelo direito ao trabalho e ao trabalho com direitos. Destacadas personalidades dão força à candidatura de Francisco Lopes à presidência da República. Manuel Carvalho da Silva, secretário-geral da CGTP Intersindical. Borges Coelho, maestro. Hélder Costa, encenador. Fátima Messias, dirigente da CGTP Intersindical. Manuel Lofe, professor universitário. Luísa Basto, cantora. Aida Tavares, diretora do Teatro São Luís. É urgente a mudança de políticas. Estou com Francisco Lopes na defesa dessa mudança, pela valorização do trabalho, pela justiça social, na construção de um futuro de progresso. As mulheres portuguesas podem optar por novas políticas, votando em Francisco Lopes, que é a garantia genuína do cumprimento da palavra, da coerência, da determinação, da verdade, da transparência. Francisco Lopes, uma candidatura patriótica e de esquerda. Não pode ter futuro um país que despreza e ataca os direitos de quem trabalha, de quem produz riqueza. Não é com baixos salários, com precariedade e instabilidade das relações de trabalho, com o livre despedimento que se resolvem os graves problemas do país. Esse tem sido o percurso de anos, a política dos governos do PS e do PSD, o discurso e a prática do atual Presidente da República. Tirar nos salários e nos direitos de quem trabalha, para encher os bolsos a quem especula, de quem vive, às custas das benesses da política direita. A candidatura de Francisco Lopes à presidência da República é a única que verdadeiramente defende o aumento dos salários, o combate à precariedade e a luta dos trabalhadores por uma vida melhor. A candidatura de Francisco Lopes é a candidatura na qual os trabalhadores podem confiar. Acompanhe o jornal de campanha, com noticiários diários em vídeo, na página de Francisco Lopes na internet, em www.franciscolopes.pt. Francisco Lopes, uma candidatura a crescer.